A palavra saúde carrega significados, esperanças e gestos. Há quem encontre saúde no equilíbrio entre a mente e o corpo. Outros a carregam no vocabulário, desejando a quem se quer bem. Somos a Rede Américas e fazemos parte do United Health Group, a maior e mais diversificada empresa do setor de saúde do mundo. Como referência em atendimento médico-hospitalar integrado, atuamos com excelência em diferentes especialidades e regiões do país. Para nós, a saúde também acontece nos bastidores, com melhorias na qualidade do atendimento, investimento em tecnologia e constante capacitação dos profissionais. A saúde é feita por pessoas para pessoas. Gente que olha nos olhos, que acolhe com cuidado humanizado. Gente que tem conhecimento, integridade e se dedica para transformar histórias. Onde tem Américas, tem saúde. In a mirror, yeah, so much to be afraid of, scared of what we're made of, and what we might be. Young life flies out the window, yeah, it's not the time that changed us, it's the dreams that we weren't chasing, come back to haunt us eventually. That's why every morning at the dawning, tell you darling, something is calling, drive me crazy, I just can't explain it. Go out of your mind, I used to be a soldier for the single life. I used to think I'd be the last man standing from 79. I used to say
I used to be the envy of my married friends. I used to get all of the girls' phone numbers, then I never called. I used to say that love would never tie me down. I'd be a ride or dying rhinestone cowboy, my back to the wall. But the day that you came into my life, started to believe it was possible. There's a feeling so unstoppable, I can't control, can't control. Could it be I'm finally falling? I'm starting to think it's true. Could it be I'm finally falling, falling for you? Oh, falling for you. I never knew that I would find with this old jaded heart of mine someone so sweet and kind I could be with for a lifetime. Now could it be I'm finally falling? I'm starting to think it's true. Could it be I'm finally falling, falling for you? Whoa, could it be I'm finally falling? Lord knows I'm overdue. Could it be I'm finally falling, falling for you? Let's get saved. Let's get saved. Well. I need
thinking of you. I will never be blue, baby. Wherever I go and whatever I do, baby, I'll be thinking of you. I will never be blue, 'cause I'm thinking of you. Baby, I'll be thinking of you. There's been too many rocks in my heart, so many soul songs tearing me apart. I need to relax and make Olá, eu sou João José Carvalho, professor de Neurologia do curso de Medicina da Unicristos. Sou responsável pelo Serviço de Neurologia do Hospital Multiclínico aqui em Fortaleza e coordeno o SOI de Neurologia para a região Nordeste e Distrito Federal. Para mim, é um prazer participar deste segundo Summit Internacional Américas, moderando essa mesa redonda em cefaleia na emergência, em busca do quadro AIM. Para discutir temas importantes nesse contexto, temos dois renomados palestrantes, o Dr. Leon Garcia e o Dr. Márcio Natan. O Dr. Leon vai nos falar sobre os desafios e oportunidades que a epidemia de opioides nos apresenta. Como sabemos, os opioides são analgésicos poderosos, porém são altamente viciantes. Nos Estados Unidos, a dependência de opioide afeta cerca de 5 milhões de pessoas e leva a quase 17 mil mortes todos os anos. O Dr. Leon Garcia é psiquiatra do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP em São Paulo e já trabalhou na elaboração de políticas sobre drogas na Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Saúde entre 2011 e 2016. Portanto, é uma autoridade no assunto. Dr. Leon, por favor. Boa tarde, Dr. João. Obrigado pelo convite para compartilhar com vocês esse debate que é importante e interessante também de ser realizado e com grande impacto para a saúde coletiva. Eu vou falar, como foi dito, sobre a crise de opioides, a epidemia de opioides que atinge os Estados Unidos da América e parte também do Canadá, e vou começar, então, descrevendo um pouco como que se deu, como é que nós podemos compreender a situação que se colocou nos Estados Unidos. Em seguida, vou falar um pouco sobre a situação do uso de opioides prescritos no Brasil, com alguns dos dados epidemiológicos que nós temos disponíveis, e tentar investigar um pouco os desafios e as oportunidades que nós temos de evitar que a situação que se instalou nos Estados Unidos também se instale no Brasil, nos nossos serviços de saúde e entre a nossa população. Então, essas são um pouco as três partes com as quais eu estou dividindo a minha fala de hoje. Começando com a crise de opioides nos Estados Unidos, ela é um evento, um processo bastante complexo, que envolve não só uma única causa, mas um conjunto de causas que vão se articulando ao longo do tempo. Eu acho que é importante dizer que o ponto de partida para o aumento do uso de opioides, inicialmente prescritos e depois prescritos e não prescritos entre a população norte-americana, tem a ver com uma concepção do cuidado das condições ligadas à dor e muitas vezes relacionadas ao sofrimento mental, e por isso a opinião, trazer aqui um psiquiatra para falar, eu imagino, mas há uma concepção de um aumento das fronteiras diagnósticas e de uma farmacologização do cuidado, das formas de tratamento dessa combinação dor e sofrimento mental. Esse é um tema complexo ao qual eu vou retornar no final da minha fala.
Mas essa é a condição, quer dizer, existia essa condição de partida para que aumentasse o uso de opioides prescritos nos Estados Unidos, né? Existiu ao longo dos anos 80 e 90 um aumento dos diagnósticos de condições que a gente chama de transtornos mentais comuns, os quadros mais leves de ansiedade, depressão, transtornos somatoformes, ou seja, com sintomas somáticos, muitas vezes ajuntados com quadros de dor, novos diagnósticos no campo da dor, de definição mais difícil, mais recente, como a fibromialgia, a própria síndrome da fadiga crônica, enfim, se cria um cenário de demanda por soluções no campo da saúde para essas situações que vão bater a porta dos clínicos nos Estados Unidos. Bom, como que se responde a isso, né? Aí entra o segundo elemento, né? A indústria farmacêutica, né? Particularmente uma indústria farmacêutica, né? Vê uma oportunidade de expandir a prescrição de opioides, né? De opioides consumidos por via oral, né? Desenvolve um novo opioide, a oxicodona, vendido como Oxycontin nos Estados Unidos, né? Há outros também, mas o principal é o Oxycontin, da farmacêutica Purdue, né? E começa a divulgar esse opioide como um opioide que não traria os mesmos riscos de dependência, né? E faz uma intensa e forte campanha de marketing junto à comunidade médica, né, para aumentar a prescrição. E, de fato, né, a prescrição aumenta radicalmente. Essa prescrição exagerada, né, que parte de uma atitude que é uma estratégia criminosa, né, dessa indústria farmacêutica, né, a Purdue Pharma admitiu a sua culpa na justiça norte-americana no ano passado, em 2020, né, ela admitiu que ela mentiu ao governo americano sobre os seus mecanismos de evitar o desvio de opioides, ela pagou médicos para aumentar a prescrição de opioides, disfarçando esses pagamentos como se fossem honorários por conferências, que depois se verificou que não eram honorários por conferência, né? E ela também pagou uma empresa de prontuário eletrônico que introduzia sugestões aos médicos para o uso dos seus opioides, né? Analisando os dados que estavam inseridos no prontuário eletrônico. Então, esses foram os crimes reconhecidos pela Purdue Pharma e que tiveram na base desse grande aumento da prescrição. Ora, o que acontece? Depois desse aumento da prescrição, também há um outro elemento, uma outra dimensão criminosa, dessa vez não da grande indústria, mas de pequenas clínicas e de profissionais isoladamente, que começam a perceber a demanda pelo uso dos opioides, desses opioides via oral, e, a partir disso, vão abrindo verdadeiros centros de distribuição fraudulenta, né, de prescrições de opioides, né, sem indicação clínica, sem apropriada avaliação, enfim, não era uma prática médica, era uma prática de comércio de uma droga lícita, né, disfarçada de prática médica. Por fim, o que acontece, que acaba agravando a crise, é que no momento em que fica evidente que há um descontrole na prescrição de opioides, um descontrole, sobretudo no uso de opioides prescritos, o governo americano começa a lançar uma série de medidas, e nós já estamos falando dos anos 2000, né? É bom dizer que a estimativa é que entre 1999 e 2009 foram 450 mil mortes relacionadas ao uso de opioides legais e ilegais nos Estados Unidos. Essas mortes são sempre por quadros de overdose, muitas vezes não é o opioide a única substância, a mistura com álcool, com benzodiazepínicos, com barbitúricos, né, mas em grande parte atribuídos ao elemento do opioide. Então, a dimensão do problema de saúde pública é essa, né? Também o número atual é por volta de 50 mil mortes anuais, né? Houve um aumento de 2018 para 2019, 50 mil mortes anuais nos Estados Unidos. Então, essa é a dimensão do problema para a qual o governo norte-americano começa a desenvolver respostas ao longo dos anos 2000, né, que vão restringindo a distribuição, a prescrição e aumentando o controle sobre o desvio dos opioides prescritos, o que é absolutamente salutar, correto, né? Só que a essa altura, o que nós temos já é um grande número de pessoas que desenvolveram uma dependência dos opioides, e nós sabemos que os opioides, né, juntamente com o álcool, são substâncias que desenvolvem quadros de abstinência
à substância física intensos, né, muito desconfortáveis. Então, a interrupção do uso é difícil de ser feita sem apoio do sistema de saúde, sem apoio médico, né? Então, esses pacientes dependentes de opioide veem restrita a sua forma usual de obter o opioide prescrito e, o que acontece? Vão migrar para o mercado ilegal. Migrando para o mercado ilegal, seja pelo desvio de medicamentos prescritos, seja o que é mais grave, pelo uso de substâncias ilícitas, sem uso, né, quer dizer, sem validade farmacológica, como a heroína, por exemplo, né, ou a morfina produzida ilegalmente, né, e mais tarde, então, o fentanil e seus derivados, opioides muito mais potentes, né, vendidos no mercado ilegal, sem nenhum tipo de controle farmacológico, com um enorme risco de overdose, né, com pequenas diferenças na concentração da substância podem ser fatais, né? Isso vai explicando, então, a disparada de mortes por overdose. Então, a iniciativa de regular o mercado, num primeiro momento, tem um efeito negativo, porque joga na ilegalidade essas pessoas que vinham comprando, né, adquirindo os seus opioides via médica, né? E essa é a situação atual, né, com a qual os Estados Unidos têm que lidar. Bom, como é que é a situação no Brasil? Como é que nós estamos no Brasil? Será que existe um aumento do uso de opioides prescritos ou não? Nós, felizmente, tivemos alguns estudos recentes, né, que investigaram essa questão. Nós tivemos, basicamente, há 2 estudos importantes. Um que é um estudo nacional que foi feito, encomendado pelo governo federal, pela Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, realizado pela Fundação Oswaldo Cruz, em parceria com o IBGE, que é um levantamento nacional sobre o uso de substâncias psicoativas, lícitas e ilícitas. Esse estudo, o que ele mostra é que o uso de opioides ilícitos no Brasil é baixíssimo, é irrelevante, nós já sabíamos disso, não há, felizmente, né, relevância no uso da heroína injetável no Brasil, mas que os opioides medicamentosos usados irregularmente, ou seja, sem uma prescrição médica, né, hoje representam, os dados clássicos que nós utilizamos, representam um problema mais ou menos semelhante, na mesma ordem de grandeza do que o uso da cocaína. Então, nós temos uma prevalência anual de uso de opioides sem prescrição de 1,4% da população adulta brasileira. A prevalência mensal é 0,6%. Alguém pode dizer, bom, esse é um número pequeno. É um número pequeno, mas é um número semelhante ao encontrado para a cocaína. Ou seja, é um número pequeno, mas já relevante. É semelhante ao número que se observava nos Estados Unidos da América em 2001, 20 anos atrás, né, no início da epidemia de opioides. O outro dado que nós temos desse mesmo grupo ligado à Fiocruz foi feito pesquisando as prescrições de opioides no Brasil. E aí a gente tem uma informação importante que, de fato, entre 2009 e 2015, houve um grande aumento da prescrição de opioides. Nós passamos de 8 prescrições por 1.000 habitantes por ano para 44 prescrições por 1.000 habitantes por ano. Um aumento bastante significativo. Agora, grande parte desse aumento se deu pelo aumento na prescrição de codeína, que é o opioide mais comum, menos potente, e que não é o opioide comercializado, potente, né, a oxicodona comercializada nos Estados Unidos e responsabilizado pela crise lá, né. A oxicodona, no Brasil, teve um aumento de prescrição importante, de 0,07 para 0,8. Então, o aumento proporcionalmente é muito grande, mas ainda representa um número pequeno, né? 0,8 prescrições por 1.000 habitantes por ano. Esse é o tamanho da prescrição da oxicodona no Brasil. Ela continua representando uma minoria das prescrições, 1,8% das prescrições de opioide. Bom, e o fentanil, felizmente, é estável, restrito ao uso hospitalar, basicamente, e alguns outros usos menos frequentes. Então, a situação está em tempo de ser controlada, né? Qual é a primeira coisa que nós precisamos no Brasil? Primeiro é diagnóstico, nós precisamos entender qual é a situação. O Brasil, pelos diagnósticos anteriores, algumas revisões feitas, é um país que usa pouco opioide, de maneira geral, né? Em geral, a explicação disso está no baixo nível de renda. Os opioides são caros
há também uma questão de preconceito da população e de pacientes com relação ao risco da dependência, né? A gente pode dizer que, bom, esse preconceito, no caso, é uma cautela, talvez seja uma cautela desejável, né, que tem um bom efeito de saúde coletiva, né, nesse momento, mas também há razões que refletem erros. Nós temos ainda uma pouca valorização da medicina paliativa no Brasil. Então, é possível que nós tenhamos um cenário de, em algumas situações, um uso abaixo do desejado de opioides, na medicina paliativa, por exemplo, né? Mas em outras situações, talvez estejamos conhecendo já um uso elevado de opioides, quadros de dor repetida, de dor crônica, com menor gravidade, né? Que tem acesso a serviços de saúde, que tem dinheiro para comprar, portanto, o quadro típico que vai aparecer na rede privada de saúde. Então, nós podemos ter as duas situações ao mesmo tempo. E isso pode nos enganar, porque a média pode ser de um uso baixo, mas nós já podemos ter situações complicadas em alguns nichos, né, da saúde, especialmente, eu acredito, na saúde privada. Então, nós precisamos fazer esse diagnóstico. É preciso pesquisar, né, como é que é a prescrição de opioides nos serviços, nos pronto-atendimentos, no serviço ambulatorial, se há variação, né? Então, redes de saúde podem fazer isso, podem diagnosticar isso, podem levantar esses dados, podem ver se há diferenças entre um serviço e outro, e podem, a partir daí, então, construir propostas de trabalho. A primeira proposta, evidentemente, é a educação médica, né? E eu acho que esse é o tema da nossa mesa, e o meu colega vai certamente falar sobre isso, né? Então, trabalhar a questão dos protocolos, de como lidar com as situações de dor adequadamente. Uma outra necessidade é nós criar um sistema de alerta para pacientes frequentes. É muito comum, nós sabemos, qualquer pessoa que tem experiência de pronto-socorro sabe que há os pacientes que vão peregrinando de pronto-atendimento em pronto-atendimento, né, com quadros de dor supostamente aguda, mas que, na verdade, são usuários crônicos de opioides e vão tendo prescrições repetidas. Esses casos são raros, mas eles ocorrem, eles acontecem. Hoje em dia, com o sistema de informação, não há razão para que nós não possamos identificar esse padrão nos pronto-socorros, ter formas de alertar, né, os clínicos que estão na linha de frente para identificar essas situações, né. A partir desse alerta, é preciso buscar uma integração com a medicina de família, com os clínicos, ou seja, a única possibilidade de mudar a relação daquela pessoa no seu cuidado da dor é se houver, a partir de um diagnóstico que é feito muitas vezes no PA, uma comunicação com um médico de família, com um clínico geral ou com outro clínico que esteja prescrevendo, para entender a situação e dizer, olha, está havendo esse comportamento, como é que se pode lidar com isso? Né? Essa é a abordagem possível. Eu recentemente discuti com colegas de Minas Gerais que me consultaram a propósito de um paciente que vinha frequentando pronto-atendimentos, pedindo prescrições de repetição. Havia uma grande confusão sobre como lidar com essa situação, e a coisa se encaminhou para uma solução quando, através dessa conexão entre a rede de pronto-atendimentos e com a conexão com o médico de família que acompanhava esse paciente, se conseguiu fazer uma terapia de substituição de opioides para reduzir esse uso na emergência, e a partir daí se construir um vínculo, enfim, e mudar a história dessa pessoa, né? Então, esse é o caminho que é preciso seguir. Eu queria encerrar a minha fala falando um pouco daquilo que eu coloquei como a base, né, aquilo que foi o contexto que permitiu que houvesse esse aumento da prescrição de opioides, né? Nós tivemos, na década de 80 e de 90, no campo da saúde mental, da psiquiatria, uma extensão, né, das fronteiras diagnósticas de depressão e ansiedade, né, com novos medicamentos, novas gerações de antidepressivos, de uso mais fácil, mais seguro, né, que concretamente resultaram numa expansão das prescrições, né, e das fronteiras diagnósticas. Então, de se colocar a psiquiatria, a medicação, a medicina como um todo, como uma solução, a principal solução e ferramenta para lidar com um determinado tipo de sofrimento mental, que nós vimos foi cada vez mais se associando com quadros de dor repetida, dor crônica. Por quê? Porque nós vemos que muitas vezes há, primeiro, uma interferência do quadro da saúde mental na percepção da dor, e segundo, né, uma patoplastia dos quadros que faz com que
como a dor é mais aceita, pode ser mais aceita e mais ouvida no ambiente de saúde, no ambiente médico, ela aparece como a queixa principal num quadro que, na verdade, é um quadro complexo de sofrimento mental. Ela é melhor recebida que a angústia e a ansiedade. Num pronto atendimento, com certeza, né? Então, ela acaba aparecendo como uma grande queixa. Ora, se criou uma expectativa, e nós, médicos, somos corresponsáveis por isso, e, em parte, a indústria farmacêutica também aproveitou disso, de que haveria respostas para todas essas demandas, de que nós teríamos medicação para isso, como nós já tentamos com os barbitúricos, depois com os benzodiazepínicos, e agora seriam os antidepressivos, né? E nós sabemos que as respostas são parciais. Há um nível de sucesso, mas que não é um nível de sucesso elevado. Todas as pesquisas mostram isso com relação, né, aos antidepressivos, particularmente quando a condição de sofrimento mental e de dor está ligado a condições de vida, que tem a ver com mudanças na nossa sociedade, né? Uma maior insegurança do emprego, o fim das carreiras de toda a vida, do emprego estável, o fim da proteção social do Estado, as aposentadorias, né, a mudança da forma como as pessoas se aposentam, até mesmo de como elas têm a garantia do atendimento em saúde, né, a violência em alguns lugares, enfim, o papel dos idosos, né, o envelhecimento da população sem que a sociedade consiga atribuir um papel de mais valor e reconhecimento aos idosos. Então, determinados grupos, mulheres, idosos, pessoas que perdem o emprego, instabilidade econômica, vão desenvolvendo formas de sofrimento relacionadas a isso, mas vão desembocar no consultório dos médicos, não só dos psiquiatras, dos neurologistas, dos clínicos, dos reumatologistas, com quadros mistos de dor, angústia e ansiedade, e tem respostas parciais. E aí o tratamento da dor, o opioide, nós sabemos, ele não trata apenas a dor, ele provoca bem-estar, né? Então, evidentemente, isso passa a ser utilizado na sequência dos antidepressivos. E eu acho que essa é a questão mais de fundo que nós precisamos também pensar em como modificar, quer dizer, mudar esse enfoque de tratamento, cuidado das pessoas que têm esses quadros de sofrimento mental e de dor de longa duração ou intermitentes, muitas vezes ligados a condições de vida, e deixar de apostar unicamente na resposta farmacológica, né, e desenvolver outras respostas, seja da fisioterapia, da atividade física, de fazer isso dentro do ambiente de saúde, estimulado dentro do ambiente de saúde, seja de outras formas de cuidado de saúde mental. Então, acho que esse é o desafio que está dado do ponto de vista mais amplo, que se soma aos desafios mais específicos que eu havia mencionado antes, de educação médica e protocolos. Acho que eu paro por aqui e seguimos com o nosso debate. Obrigado. Desculpe. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, doutor Leon. Pedimos que você continue conosco para que a gente possa, no final da próxima palestra, termos uma discussão sobre o tema que é muito interessante. De fato, muito interessante e importante para a gente discutir, sobretudo num simpósio, num summit como esse. Nosso próximo convidado é o doutor Márcio Natan. O doutor Natan, ele é o coordenador do Protocolo Nacional de Cefaleia da United Health Group, e membro dos comitês de mídias sociais das sociedades internacional e brasileira de cefaleia. Para otimizar a performance dos sistemas de saúde, um dos objetivos e desafios é perseguir o chamado quadro AIM, ou seja, buscar proporcionar a melhor experiência possível ao paciente e profissionais envolvidos no cuidado, garantindo melhores resultados aos menores custos possíveis. Um passo importante para atingir o quádruplo AIM é a sistematização do cuidado com base em protocolos que espelham as melhores práticas. É isso que estamos fazendo no Américas UHG, e quem coordena esse esforço é o Dr. Márcio Natan, a quem convido para nos falar sobre como atingir o quádruplo AIM na assistência ao segundo agravo mais comum da humanidade, as dores de cabeça. Dr. Márcio, por favor. Muitíssimo obrigado, João. Eu estou muito honrado de participar dessas mesas de debate na neurologia, nesse segundo Summit Internacional.
junto com colegas extremamente experientes e que estão fazendo um trabalho de integração na saúde, com esse pensamento de ciclo de cuidado. E quero também parabenizar a exposição do Leon agora. Eu acho que aprendi muito com esse histórico que você trouxe, Leon, e eu me lembro muito bem num plantão de residência da neurologia, quando o assistente do pronto-socorro do Hospital das Clínicas, onde eu estava lá, mencionava que o uso de opioides era, de fato, parte do cálculo de indicador de índice de desenvolvimento humano, né, do IDH. E aquilo me marcou muito, né? A gente tem que ter um cuidado muito grande também para não partir para a medicalização do sofrimento, como você trouxe. Eu demorei muito até chegar a esse ponto, trabalhar diretamente com cefaleia e trabalhar buscando entender como melhorar o cuidado do paciente, não só que está no meu consultório, mas de uma maneira um pouco mais ampla, e tive essa oportunidade aqui, junto ao Grupo Américas, a rede da UHG, e é isso que eu vou mostrar um pouco para vocês de como é esse trabalho. Bom, eu atualmente trabalho com cefaleia em diversas linhas, nessa linha de cuidado da UHG, dentro do Hospital das Clínicas e com outras comunidades internacionais, com a International Headache Society. Então, acho que a visão do protocolo que eu tento trazer é um pouco parte de diversos olhares para esse problema. Não tem nenhum conflito de interesse referente a essa apresentação. E acho que a gente tem que começar aqui por se perguntar por que é uma questão relevante. E a pergunta aqui é: cefaleia, como o Dr. João bem colocou, a segundo agravo mais comum na humanidade, é um problema comum na emergência? E a resposta não deixa muita dúvida. Nos Estados Unidos, ela é a 5ª causa de procura em emergência, e nos dados que a gente tem da nossa rede, ela também configura ali entre os 10, mas na verdade o 6º sintoma mais comum relatado pelo paciente na emergência. Portanto, é uma causa, sim, comum de procura em emergência. Agora, uma outra pergunta que a gente tem que se fazer é: a cefaleia é uma emergência comum? E aí muda um pouco a nossa perspectiva. Afinal de contas, como mostra essa publicação, muitas vezes os pacientes vão procurar o pronto atendimento, a emergência por cefaleia, mas é muito raro que esse paciente apresente uma condição que se caracterize realmente em uma emergência médica. E aí a gente tem esse cenário bastante perigoso e desafiador para o emergencista, em que centenas de pacientes vão aparecer com uma queixa de cefaleia, podem, portanto, ser pacientes potencialmente com doenças graves, só que na maioria das vezes os pacientes não vão ter nenhuma doença secundária ameaçadora à vida, mas eventualmente isso vai acontecer. Então, muitas vezes o que acontece é um cenário de insegurança desses profissionais na linha de frente sobre esses potenciais casos de doenças mais graves. Mas por que é que o nosso paciente está ali na emergência, então, se raramente a gente está falando de uma condição de emergência? Tem 2 estudos que eu acho que podem refletir isso. O primeiro é um dos principais estudos epidemiológicos da cefaleia mundial, que é o CAMEL dos Estados Unidos, que nessa publicação, em mais de uma dezena de publicações, uma avaliação de mais de 1.000 pacientes com enxaqueca crônica, a forma mais grave da enxaqueca, apenas 40% dos pacientes chegaram a fazer uma consulta médica por enxaqueca, apenas 10% na consulta tiveram um diagnóstico, só 4,5% tiveram uma consulta, um diagnóstico e um tratamento. E é isso que esses autores que estavam investigando ali pacientes que procuravam pronto-socorro e tentavam se responder por que esses pacientes procuram pronto-socorro com cefaleia, chegaram à conclusão também. Apenas 53% dos pacientes haviam passado em uma outra consulta médica antes dessa visita à emergência com a queixa de cefaleia, e só 55% dos pacientes tinham previamente o diagnóstico de enxaqueca, todos eles avaliados nessa publicação com mais de 180 pacientes consecutivos com enxaqueca. E a conclusão dos autores é essa, que a dificuldade de acesso ao serviço é um dos grandes motivadores para essa procura do paciente com cefaleia primária à emergência, e muitas oportunidades perdidas vão contribuir para essa procura excessiva desse setor de emergência, né? E aí, outra questão que a gente vai se perguntar é se o emergencista ele está preparado para atender o paciente com cefaleia nesse contexto da emergência.
A Organização Mundial da Saúde sugere que talvez não. Ela tem um site que endereça o problema da cefaleia e trata uma das barreiras mais importantes desse problema, a primeira, inclusive, justamente a carência de treinamento no diagnóstico, no entendimento da fisiopatologia e de tratamento das principais cefaleias conhecidas, tanto primárias quanto secundárias. Ela estima, através de alguns estudos que já foram realizados em diferentes locais do mundo, que a média de tempo que um profissional médico tem na sua formação de dedicação à segunda doença mais comum do mundo é de 4 horas. Ora, se você ainda não assistiu Peaky Blinders, eu acho que fica aqui uma dica lúdica, mas se você já assistiu, olha, esse tempo que a gente tem média de formação para cefaleia corresponde a 1/7 de todo o seriado. Então, certamente, a gente aqui não está falando de um tempo que seja suficiente na média para o médico estar preparado a atender esses pacientes. E muitas vezes o que vai acontecer é que, não preparado para fazer um atendimento adequado, ele vai começar a usar recursos que muitas vezes não eram necessários. É o que essa publicação, por exemplo, demonstra. Essa publicação é brasileira e avaliou pacientes que chegaram ao centro terciário com diagnóstico de enxaqueca. E eles viram que 66% dos pacientes com enxaqueca tinham feito tomografia, mesma quantidade de pacientes tinha feito ressonância, 74% dos pacientes tinham feito exames laboratoriais de sangue, 41% dos pacientes tinham feito eletroencefalograma. E não sei se vocês conhecem o Choosing Wisely sobre a cefaleia, certamente conhecem essa iniciativa fundamental que traz sempre, junto às sociedades de especialidade, 5 top recomendações a respeito daquelas condições, e a primeira delas aqui na Sociedade de Cefaleia Americana, junto à iniciativa Choosing Wisely, é justamente não realizar o exame de imagem em pacientes que tenham cefaleia primária, critérios para cefaleia primária como enxaqueca, e que não têm sinais de alarme dentro desse contexto. E nem sempre o paciente que está na emergência tem um sinal de alarme. Além disso, Leon trabalhou muito bem algo que eu vou passar muito rapidamente, que é a crise do opioide, que também está lá no Choosing Wisely, a gente não utilizar esse recurso analgésico para esse paciente que tem cefaleia primária, porque isso não é adequado por diversas razões, tanto porque não tem uma resposta adequada, quanto pelo alto risco de desenvolver ali adição ao uso de opioides. Então, não é uma medicação, e tanto até pode piorar o quadro da cefaleia primária, ajudar na cronificação. E a gente sabe, como o Leon colocou muito bem, a taxa de prescrição aumentou muito nos Estados Unidos, muitas mortes são causadas, cerca de 20% nessa publicação das mortes em americanos jovens, entre 24 e 35 anos, foram atribuídas em 2016 a essa epidemia do opioide. E como ele bem mostrou, esse é sim um problema conhecido nos Estados Unidos, mas será que no Brasil a gente está tão distante? É muito importante a gente seguir bastante vigilante, porque os dados mostram um aumento importante na prescrição, tanto de formulações de codeína quanto da oxicodona, entre 2009 e 2015, um aumento de 465%. E quais são as consequências desses fatores, desses problemas que motivaram o nosso trabalho em time, conjunto, sobre essa questão, essa doença que é a cefaleia, ou esse conjunto de doenças que são as cefaleias dentro da emergência? Para o paciente, a consequência simplesmente é que a enxaqueca se torna a segunda causa mundial de anos vividos com incapacidade. Além de uma doença comum, ela vai arrastar os pacientes uma grande quantidade de tempo de qualidade de vida perdido, com 45 milhões de anos vividos com incapacidade, quando a gente avalia globalmente a doença. Além disso, ela é uma causa importante de retirada do paciente do seu ambiente de trabalho ou redução do seu rendimento, com 67 bilhões de reais anuais estimados em presenteísmo e absenteísmo no Brasil apenas. Para o provedor de saúde, qual é a consequência? Bom, todos nós sabemos que burnout é um problema muito comum dos médicos de uma maneira geral, mas a classe, ou pelo menos o grupo de médicos que mais sofre dessa condição é justamente o de emergencistas. E se eles estão ali trabalhando com pacientes que têm uma condição que é potencialmente grave, mas eles não estão adequadamente treinados para poder lidar, e na maioria das vezes é uma doença crônica que não ameaça a vida, ora, é claro que isso contribui para essa sobrecarga desses profissionais. E qual é a consequência para o sistema de saúde?
alguns estudos. Esse estudo a gente apresentou no Congresso Brasileiro de Cefaleia. A gente avaliou 814 tomografias de crânios para pacientes dentro da emergência com diagnóstico de enxaqueca durante 2 anos consecutivos. E 95% dos exames eram normais ou achados irrelevantes. 4,8% achados não críticos, como sinusopatia, e apenas 0,2% apresentando achados críticos. Essa outra publicação que a gente levou no último Congresso Mundial de Cefaleia Presencial 2019, a gente mostrou que quando o paciente recorre à emergência, muitas vezes porque ele não encontra cuidado em outro ponto da linha de cuidado, ele tem uma chance de ser internado com um odds ratio de 3,06. Aumenta muito a chance dele ser internado por uma condição que muitas vezes o tratamento mais adequado é ambulatorial. E isso aumenta o custo em 11 vezes quando comparado ao custo do paciente no pronto-socorro. Esse outro estudo, que não é da nossa rede, também demonstrou que o paciente, pelo diagnóstico de enxaqueca, quando a gente parametriza todos os outros dados, ele tem um custo maior para o sistema em torno de 25%. Ora, 25% de custo de pessoas que, epidemiologicamente falando, são jovens e têm poucas comorbidades relativamente à população mais idosa, parece pouco, mas quando a gente observa que são 30 milhões de pessoas no Brasil e 1 bilhão de pessoas no mundo que sofrem com enxaqueca, esses 25% tomam uma outra dimensão. Então, a gente pode chegar à conclusão que a cefaleia na emergência é um problema comum, que gera um grande impacto para as pessoas que sofrem com essa condição. Frequentemente, ele é mal conduzido, tanto do ponto de vista do diagnóstico quanto da terapêutica, porque existe um escasso treinamento para as equipes de saúde a esse respeito, existe um custo alto de desperdício com essa condição e uma baixa qualidade assistencial. E esse foi o nosso objetivo, mudar o cenário da cefaleia dentro da emergência, não só dentro da emergência, mas em toda a linha de cuidado. E a gente começou aqui por esse ponto, que é o ponto de contato mais comum do paciente com cefaleia com o serviço de saúde. E a partir disso que esse esforço conjunto chegou a esse desenvolvimento do protocolo de cefaleia. A gente tem o objetivo com esse protocolo de desenvolver processos estruturados que permitam ao profissional de saúde mais segurança, capacitando ele também a atender esse paciente, melhorando sua acurácia diagnóstica, melhorando seu arsenal terapêutico. E a gente utiliza tecnologia tanto para coleta de dados e avaliação do nosso resultado, quanto para integração clínica, como a gente vai ver já. O fluxograma do protocolo é muito simples, mas tem alguns aspectos que eu quero trazer aqui para vocês. Em primeiro lugar, a gente investe muito na acurácia clínica, no olhar clínico daquele médico e daquele enfermeiro, ou seja, de toda a equipe de saúde que está na linha de frente ali com os pacientes. Então, melhorar a capacidade de reconhecer os sinais de alarme, de reconhecer uma cefaleia primária. Afinal de contas, isso tudo é clínico por natureza. Também melhorar as ferramentas de tratamento, seja de condições que são cefaleias secundárias, seja das mais comuns primárias. Dar opções para que esses pacientes não precisem receber o opioide, porque existem opções melhores. Finalmente, a integração com o serviço de neurologia que possa dar suporte ao emergencista 24 horas, seja com o neurologista presencial naqueles hospitais que dispõem desse serviço, seja via telemedicina. E a gente entende que o cuidado não termina aqui com a cefaleia no pronto-socorro. Pelo contrário, aqui ele só começa. Esse paciente precisa ser absorvido por uma rede de cuidados que vai finalmente trazer uma melhora sustentada dessa condição. De que maneira que a gente vai avaliar o desempenho desse protocolo? A gente tem alguns pontos chaves. A gente quer reduzir o uso desnecessário de opioides nos pacientes. Então, avaliando as prescrições de tratamento automaticamente, a gente tem uma melhora que a gente busca, uma redução drástica na prescrição de opioides para pacientes com cefaleia primária. A gente também quer reduzir o uso desnecessário de exames de imagem, que, como a gente viu, é uma realidade ainda dos serviços médicos de uma maneira geral. Claro que eles são necessários para pacientes que têm sinais de alarme, e a gente quer melhorar esse reconhecimento dos sinais de alarme para que esses pacientes sejam prontamente investigados da maneira adequada. A gente quer, com isso, diminuir o tempo que o paciente precisa gastar dentro de um pronto atendimento, porque isso também impacta na sua percepção de qualidade da assistência.
e usar as internações de uma maneira assertiva para pacientes que têm indicação de investigação, não internando pacientes que têm cefaleias primárias que devem receber seu cuidado continuamente na rede. E aí, importante também a gente colocar, houve uma grande preocupação desse protocolo em não necessitar de preenchimento de formulários e sim utilizar dados automaticamente captados dos sistemas de prontuários. E a gente conseguiu desenvolver com um apoio fenomenal da equipe de tecnologia da UHG, não poderia deixar de citar o Thiago Frigini, que também vai falar aqui nesse Summit, desenvolver esse BI que traz esses dados para o dashboard. Então, a gente consegue saber quantos pacientes estão sendo atendidos por cefaleia nos pronto-socorros de todas as unidades, saber a taxa de opioides, a taxa de pacientes que têm exames solicitados, avaliar o tempo de internação, o tempo de permanência no pronto-socorro, avaliar isso em cada um dos hospitais da rede. E, é claro, esse protocolo, ele não existe se a gente não tem ali um treinamento focado, se a gente não consegue trazer diferença, trazer resultado para o nosso capital humano, para as nossas equipes de saúde. E é por isso que o coração desse tratamento é a gente conseguir gerar uma cultura a respeito da cefaleia, de atendimento de qualidade, de reconhecimento clínico, de investigação apropriada. A gente sabe que esse é, inclusive, um dos fatores que mais determinam a percepção de qualidade das equipes de saúde, é a percepção de cultura. Quando a gente tem um time com uma alta percepção de cultura, o índice de exaustão desses times é muito menor do que quando a gente não tem essa percepção de cultura e, obviamente, de equipe. E é por isso que a gente investiu muito também em ter um protocolo que seja guiado por uma educação que a gente consiga chegar nos diversos setores, nas diversas unidades. Não só através das discussões clínicas, junto com o apoio de cada SOI em cada regional, mas também utilizando a tecnologia de educação à distância. Então, a gente utiliza essa plataforma da United Health de educação à distância, com um ciclo de aulas básicos e direcionados a ter um impacto de mudança realmente na concepção das cefaleias e nas ferramentas, em última instância, que esses médicos têm para identificar as causas mais graves potenciais de cefaleias que necessitam investigação e também para conduzir de uma maneira mais efetiva o tratamento dos pacientes que têm cefaleia primária que não necessitam de uma investigação suplementar. Por isso que a gente pode dizer, sim, que o nosso protocolo ele tem 4 objetivos aqui. A gente tem o objetivo de melhorar o resultado clínico ao tratar esse paciente de maneira mais efetiva, reconhecendo o seu diagnóstico e conhecendo melhores opções terapêuticas. A gente tem o objetivo de melhorar a experiência do paciente, afinal de contas, ele vai ter menor exposição a medicações inadequadas, a gente quer otimizar o tempo que ele tem, que ele permanece no serviço de saúde, e a gente quer trazer ele para um cuidado que é mais permanente, melhorando assim a sua experiência. A gente quer aumentar a nossa eficiência dos gastos justamente melhorando a qualidade. Quando a gente melhora a nossa acurácia, quando a gente melhora o nosso tratamento, é claro que impacta isso em menor desperdício de recursos. E, finalmente, a gente só vai conseguir isso se as nossas equipes de ponta tiverem mais seguras, mais preparadas para atender esses pacientes. E é por isso que a gente entende, de fato, que a gente cumpre aí, com esse protocolo, esses 4 objetivos do Quadruple Aim. Essa ideia, ela vem sendo desenvolvida há algum tempo já. Em 2017, a gente começou a trabalhar sobre essa geração de valor e a gente teve a grande oportunidade de receber 2 dos grandes profissionais mais produtivos e experientes da cefaleia mundial, o professor Peter Goldsby, professor do King's College de Londres, da UCSF em São Francisco, atual presidente da Sociedade Americana de Cefaleia, assim como o professor Uwe Reuter, professor na Charité, em Berlim, e a gente teve uma discussão justamente a respeito do tratamento da cefaleia com Quadruple Aim em um dos nossos hospitais, o Hospital Samaritano em Higienópolis. Então, essa é uma semente que nasceu lá atrás e que, com um esforço contínuo de um número grande de pessoas, acaba se tornando realidade. A gente acredita que a gente pode impactar muito bem a vida de milhões de pessoas que sofrem com cefaleia e que buscam aí o nosso serviço, trazendo uma transformação realmente para as suas vidas com um cuidado mais adequado.
Mais uma vez, obrigado pelo convite de estar aqui no Summit e fico à disposição para a gente iniciar o debate. Muito obrigado, Natan. Muito obrigado e parabéns pela excelente exposição. Ela realmente reflete o que nós estamos fazendo no Grupo Américas, o HG. Eu queria chamar o Dr. Leon para a nossa sala, para a gente começar a discussão e também, mais uma vez, Leon, parabenizar pela forma didática e lógica com que você colocou todos os assuntos. E aí eu queria te fazer duas provocações, Leon. Na verdade, recentemente, eu acho que o Candel teve no Congresso Brasileiro de Psiquiatria, e eu li uma entrevista em que ele dizia provavelmente se medica muito mais TDAH do que se tem necessidade, né? E você falava um pouco lá na farmacologização da medicina, né? E eu queria, assim, qual é o peso que isso tem no Brasil, né? Qual o peso que isso tem no Brasil? Qual o peso que isso tem para a epidemia de opioide? E outra coisa interessante é o seguinte: essa epidemia, ela trouxe para mim, uma das vantagens foi a informatização da prescrição médica. Nós avançamos muito nesse último ano na informatização da prescrição médica. Porém, não chegamos ainda aos opioides. Não, ou pelo menos alguns deles, né? Nós ainda, por exemplo, receituários azuis, nós não conseguimos ainda ter o controle eletrônico, receituários amarelos, muito menos, que são os receituários em que você prescreve mais essas medicações. Você que já, de certa forma, já esteve envolvido na elaboração de políticas públicas, a automatização, né? Ou então a utilização de plataformas para que a gente pudesse unificar essa prescrição, ela não seria uma arma para a gente enfrentar isso, ou pelo menos para ter um diagnóstico melhor e com esse diagnóstico ter uma ação mais eficaz sobre essa epidemia? Olha, João, certamente a gente precisa lançar mão dos recursos de tecnologia da informação, né? E com esse reforço, né, que a epidemia de Covid nos trouxe, por favorecer, tornar uma necessidade, né, o desenvolvimento da telemedicina, né, e isso inclui as prescrições, né? Então nós tivemos um avanço grande, nós precisamos lançar mão de todos os recursos disponíveis para fazer esse controle das prescrições. Primeiro, porque isso diminui muito fraude, né? É um certo contrassenso, quer dizer, não se expandiu ainda para o receituário azul e amarelo, por se temer, né, que são medicamentos mais sensíveis, mas é evidente que um sistema informatizado, bem feito, é muito mais seguro contra a fraude do que o sistema em papel. Eu não conheço, né, quais são as particularidades aí que estão em jogo para se avançar nesse campo, mas não tenho dúvida que isso seria importante, primeiro, do ponto de vista do diagnóstico, porque não são todos os serviços que têm a possibilidade de fazer o diagnóstico de prescrições como, né, o Márcio demonstrou, né, no grupo em que vocês trabalham, mas também porque aí, a partir do diagnóstico, é possível reconhecer, às vezes, situações isoladas, um médico prescritor, né, ou um grupo de médicos, ou um município onde há um problema maior. Então, não há dúvida, né, que é preciso avançar nesse campo. Quanto à pergunta dessa autocrítica, né, que a psiquiatria vem começando a fazer a respeito de uma hipervalorização da medicação que se deu aí a partir dos anos 90 e 2000, esse é um tema complexo, né? A Associação Americana de Psiquiatria, nós tivemos a publicação recente de um editorial no Lancet, acho que mês e meio atrás, né, que discute como a Associação Psiquiátrica Americana está programando para o seu congresso em 2022, né, a discussão de um relatório para investigar a questão dos determinantes sociais do sofrimento mental, do adoecimento mental, né, num movimento claro de dizer, olha, nós precisamos revalorizar, né, que há outras questões envolvidas no sofrimento mental, para além das questões da neurobiologia, e que nós precisamos lidar com isso, né, que o entusiasmo pela década do cérebro, que não trouxe, assim,
todos os resultados de aumento do conhecimento que se esperava, né, acabou, isso sim, levando, né, a um entusiasmo em paralelo exagerado com o uso da medicação apenas como a solução para o sofrimento mental. E aí, com essas consequências, inclusive, de acabar se estendendo, né, para o campo da dor e, portanto, sendo uma parte aí do problema da crise dos opioides, né? Então, a própria psiquiatria americana, que é muito influente no Brasil, está fazendo essa autocrítica. Eu acho que no Brasil nós temos essa situação também. Nós precisamos reorganizar as redes de cuidado, né, para revalorizar outras possibilidades de intervenção que não apenas a medicação, porque a verdade é que se não há outra possibilidade de intervenção, o clínico, pressionado pela demanda do paciente, ele vai fazer aquilo que está ao alcance dele. E é evidente que nós não estamos falando aqui de discutir políticas sociais, esse é um outro tema importante, porque as políticas sociais têm impacto na saúde mental, mas nós estamos falando aqui de lidar dentro do campo da saúde ou articulado com outras políticas, com o sofrimento mental que vem bater na porta do clínico, seja na rede pública, seja na rede privada. Nós precisamos reforçar essas linhas de cuidado e dar a prioridade necessária para isso. Então, essa é uma tarefa que tem tudo a ver com a prevenção, né, de uma possível epidemia de uso de opioides, que tem a ver com a questão do controle do uso de benzodiazepínicos e, hoje em dia, com o controle do uso dos antidepressivos também, né, das anfetaminas, no caso das crianças. Esse é um tema em si, né, muito debatido. Nós tivemos uma epidemia, certamente, de uso entre crianças e adolescentes de anfetamina, quando o que estava se deixando de discutir eram os problemas da educação, da sala de aula, do professor, da relação com a família. Enfim, é uma pauta grande. Sem dúvida, Leon. Márcio, nessa linha, né, eu acho que uma grande ação que esse protocolo que nós estamos gestando no Américas, o HG, é exatamente acabar com a epidemia de opioide nas nossas emergências, né? Obviamente que nós que lidamos com cefaleia praticamente todos os dias sabemos que em situações muito excepcionais você pode fazer uso pontual de uma medicação assim para tratar alguns tipos de cefaleia, mas isso, obviamente, com muito critério, né? Então, eu acho que nessa linha, fazer o protocolo no qual ele não fala sobre isso, quer dizer, as pessoas, usar um opioide vai ser uma quebra de protocolo, as pessoas vão ter que explicar, eu acho que isso pode ser uma arma muito importante para que a gente diminua a utilização de opioides na emergência, que imaginem, num trabalho recente, que eu tomei conhecimento no sul do país, um hospital, uma emergência hospitalar, eles tinham mais de 35% dos casos de cefaleia na emergência usando opioide. Então, realmente é uma taxa... Eu que dei plantão de cefaleia em emergência neurológica por um bom tempo e nunca prescrevi um opioide, todos os meus pacientes saíram bem. Então, assim, eu acho isso um absurdo, realmente um absurdo. Márcio, agora, do quádruplo aim, qual é o que você acha que é o maior desafio para a gente nessa fase de implantação e de colocação do protocolo? João, eu vou juntar seu comentário com a sua pergunta, porque eu acho que ele vai nessa direção, né? Eu acho que a gente só consegue sucesso do protocolo se a gente transforma o atendimento em cefaleia em um processo. Às vezes eu recebo pacientes que fazem uso excessivo de opioide, que vão frequentemente ao pronto atendimento, recebem o opioide, e às vezes quando eles, tomam conhecimento de que existem opções melhores e que essa não é uma boa opção, tendem às vezes até a ter um sentimento ruim em relação ao médico que estava prescrevendo. Mas se a gente considera que esse é um problema que não é pontual de um médico, não é pontual de sequer um hospital, ele é um problema encontrado em diversos hospitais, tanto da rede quanto de outros hospitais brasileiros, a gente definitivamente não pode responsabilizar o médico por isso, sim todo o nosso sistema. Então, eu acho que o grande desafio dentro do quádruplo aim é a gente conseguir
melhorar as ferramentas das equipes. A chave do nosso protocolo é a mudança de cultura, né, João? Então, não adianta de nada a gente ter todo um refinamento na forma de captar os dados, a gente saber exatamente o que a gente busca, a gente oferecer a teleneurologia como um suporte para casos um pouco mais difíceis, mas se as equipes de ponta elas não forem contempladas, se elas não tiverem essa segurança para o desenvolvimento diagnóstico clínico, se elas não conhecerem as alternativas melhores que a gente tem hoje para o tratamento da cefaleia, a gente certamente não vai conseguir um grande resultado. Então, eu acho que esse é o grande desafio, é a gente trazer, oferecer para esse pessoal, como você falou, João, você deu plantão muito tempo, eu também, e a gente sabe que lá no Frontias, muitas vezes é um grande desafio, mesmo para a gente que gosta tanto e lida com cefaleia. Então, acho que o nosso desafio do outro lado aqui é melhorar a capacidade dessas pessoas e a segurança para fazer o melhor atendimento aos pacientes. Aí, para mim, que mora o coração desse protocolo. Perfeito. E até aproveitando que nós temos um psiquiatra aqui conversando conosco, há mais de 20 anos a gente sabe que as cefaleias primárias têm comorbidades psiquiátricas, né? Então, os estudos da Americanas na Europa, do Stewart nos Estados Unidos, mostravam já na década de 80, na década de 90, que nós tínhamos quem tem enxaqueca, por exemplo, tem 4,5 vezes mais chance de ter depressão, 3,5 vezes mais chance de ter transtorno de ansiedade, 6 vezes mais chance de ter transtorno bipolar e 6,6 vezes mais chance de ter distúrbio do pânico, né? Ter pânico. Então, assim, essa comorbidade psiquiátrica, Leon, eu acho que talvez enseja, porque como você falou, o opioide ele não só alivia a dor, ele dá um bem-estar. E ele pode, nessa onda, aliviar esses outros sintomas que muitas vezes, ou essas outras condições, que muitas vezes elas são transparentes no atendimento da emergência. Nem sempre os médicos de emergência estão atentos a esse aspecto. O paciente pode estar ali com uma dor de cabeça, mas em franca depressão, em franco transtorno de ansiedade. E ele toma um remédio que não só passa dor de cabeça, mas dá um alívio geral. Então, talvez a percepção dele seja exagerada desse benefício. O que você acha, Leon? Não tem dúvida, nós temos que sempre aprender com os pacientes, né? Então, se os pacientes buscam esse tipo de solução, eles estão querendo nos dizer alguma coisa, né? De fato, esse alívio para além da dor que o opioide traz momentaneamente, né, sem que o paciente tenha a percepção, né, das consequências negativas a médio e longo prazo, né, é o que move os pacientes a esse comportamento de procurar repetidamente o pronto-socorro. Muitas vezes há outros fatores, né, que estão envolvidos. Né? É mais legítimo socialmente procurar um pronto-socorro por dor do que ir procurar um psiquiatra, ou mesmo de falar sobre a sua ansiedade, a sua depressão para o neurologista, ou para o clínico geral, ou para o reumatologista. Então, é essa realidade que nós também precisamos mudar do ponto de vista social, para que as pessoas não cheguem ao pronto-socorro, como vocês bem apontaram, é o problema, né? Porque aí fica mais, claro que há o que fazer do ponto de vista de educação médica, né? Mas o nosso objetivo tem que ser que, de fato, essa demanda não chegue ao pronto-socorro, né? Que ela seja atendida num ambiente muito mais favorável para que outras comorbidades apareçam e se encontre uma forma de lidar com elas que não está premida pela urgência, que não é o ambiente de um pronto atendimento, né, que pode lançar a mão, então, de outros recursos mais eficazes e mais seguros, tanto para a cefaleia, né, quanto para o quadro de sofrimento mental. Perfeito, perfeito. Márcio, essa é uma dificuldade muitas vezes, né? Eu me lembro de, recentemente, uma paciente, quando eu atendendo essa paciente de cefaleia, e aí falei das comorbidades e fiz os questionários para que eu pudesse avaliar o transtorno de ansiedade, o transtorno depressivo que ela tinha em associação. Ela parou e disse assim: doutor João, pela primeira vez eu acho que tem alguém que está entendendo o que eu tenho, entendeu?
Olha só, porque assim, quando eu vou nos outros, nos outros médicos que eu fui, eles falavam só da dor. Mas eu não tenho só dor. Eu tenho dor, eu tenho as crises de enxaqueca, mas eu tenho também, nos momentos que eu estou sem dor, eu tenho um quadro depressivo, eu sou ansiosa, eu tenho... E agora, não é, Nathan, te passando agora a bola, nós temos estudos recentes, Leon, de neuroimagem funcional do grupo da Charité, do grupo lá do Arne May, de Berlim, em que eles mostraram que antes da dor, várias estruturas cerebrais estão ativas, antes da fase de dor, e provavelmente muito dos comportamentos de ansiedade são motivadas por ativação hipotalâmica prévia, antes da fase de dor, né? Então, assim, hoje a gente começa a compreender a enxaqueca como uma doença muito mais ampla, que tem, a gente costuma até dizer, né, Nathan, que enxaqueca tem até dor na sua manifestação. É que a dor era tão protagonista que ela empana os outros sintomas, que muitas vezes ficam ali por baixo da dor e não são valorizados. Esse é um desafio, não é, Nathan, no dia a dia? Sem dúvida, é tirar a ideia de que enxaqueca é, primeiro, apenas, que de qualquer forma seria uma palavra adequada, mas apenas dor de cabeça. E eu gosto, às vezes, sei que você também, João, a gente joga o inverso, né? A noção de que, por exemplo, existe crise de enxaqueca sem dor de cabeça. E aí, não só tendo vários outros sintomas, como também associação a diversas comorbidades, eu acho que a gente não tem como fugir de um comentário muito pertinente do Leon, assim. E nós que estamos envolvidos com esse protocolo, nós não entendemos que o nosso trabalho termina aqui, pelo contrário, esse é só o começo realmente do que a gente precisa oferecer a esse paciente. A nossa decisão por começar por aqui é porque é aqui que esse paciente está no sistema de saúde, ou seja, paciente com dor, ele encontra, como o Leon muito bem explicou, uma justificativa muito plausível de buscar o pronto-socorro, mesmo que o que de fato vai mudar a vida dele em relação à qualidade de vida comprometida pela doença, seja um acompanhamento contínuo, muitas vezes multidisciplinar e, obviamente, utilizando equipes não só de neurologia, não só especialistas. Não dá para a gente entender que a segunda doença mais comum no mundo vai ser tratada por neurologistas ou neurologistas especializados em cefaleia. É claro que vão existir casos mais complexos, mas essa estrutura ela precisa estar presente no médico de saúde da família, na atenção básica, no neurologista geral, no psiquiatra, na ginecologista, todos integrados, entendendo um pouco e trabalhando junto para oferecer esse paciente o cuidado que realmente, como a gente sabe, né, no dia a dia do ambulatório, do consultório, muda a vida das pessoas. Então, eu acredito que tendo contato inicialmente ali no pronto-socorro e mudando a cara desse contato, investindo nisso, a gente pode abrir uma porta de mudança de vida realmente para esses pacientes. Sem dúvida. Olha, tá tão gostoso esse bate-papo, foi tão boa essa mesa redonda que a gente ficaria aqui bastante tempo conversando, porque tem outras coisas que a gente gostaria de abordar e de falar. Afinal de contas, nós estamos nos lançando aí num grande desafio de fazer um protocolo de cefaleia, talvez nós vamos ter talvez o maior protocolo multi-institucional de cefaleia do país, então é um grande desafio. Leon, eu queria agradecer demais por sua participação, muitíssimo obrigado, agradecer demais ao Nathan, agradecer a todos por estarem aqui conosco, e eu queria chamar então a doutora Evelyn Pacheco, que vai coordenar a nossa próxima mesa, que é a mesa sobre AVC. Muito obrigado a todos, uma boa tarde e até a próxima. Obrigado, João. Obrigado a todos.